A palavra de Deus diz que ele veio para buscar o que se havia perdido. E sabe, às vezes eu fico parado pensando como Deus foi misericordioso comigo. Eu perdido pecador, mas Ele me buscou por amor. E sabe, eu vou dizer aqui uma coisa que eu estou repetindo em todas as reuniões. Eu não conheço seu coração. Eu não conheço sua vida. Eu posso conhecer você como eu conheço o irmão Júlio Éder, como eu conheço o irmão Alberto, como eu conheço vários irmãos aqui e irmãs. Porém, eu não sei o que vai dentro da sua mente. Então, eu não posso dizer que eu te conheço por completo. Mas aqui tem uma pessoa, nesse local, que está aqui e te conhece. E ele está olhando para você e dizendo: deixa eu falar ao seu coração nessa noite. E eu espero que você deixe o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Ok? Eu disse que quando eu tive a intoxicação no fígado, e que eu fiquei em estado de coma por 10 dias, 2 hinos falaram muito fortes ao meu coração. E um dos hinos eu cantei hoje, né? Onde quer que for, irei. Mas o outro é esse aqui. Né? E o negócio batia fermento, demais. Quando não fala o tom, você não sabe, né? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor até morrer. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Amém. Amém. Você deve pensar, mas que escravidão que o Senhor ligou esse cara. Ele não nasceu antes de 1888. Foi da escravidão do pecado. Irmão, aí os outros, se der tempo, a gente canta no final, senão sai correndo. Tá bom? Teve uma pessoa aqui dentro que me deu 15 minutos só para falar aí. Aí eu vou obedecer, né? Será, hein? Mas, meus irmãos, eu não sei se todos que estão aqui estavam na ceia do Senhor. E eu já estava com duas mensagens aqui preparadas, mas eu não vou fugir dessa palavra que foi falada aqui na ceia. Eu não olhei para trás para ver quem foi o irmão que leu esse texto, mas eu quero que você abra a Bíblia, só parte do texto que foi lido. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 2,
versículos 8 e 9. Quem é o irmão que leu na Bíblia esse texto aqui? Foi você, vai? Então, eu não estou remendando o que o Wagner vai falar, porque eu vou falar diferente do que ele orou, do que ele falou aqui. Mas eu não sei por que o Senhor me tocou nesse ponto aqui hoje, e não sei também porque o irmão Wagner foi tocado para falar nesse ponto aqui. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. Sabe, cada vez que você ouve a palavra de Deus, como o nosso irmão estava falando aqui hoje na parte da manhã, nosso irmão Alberto, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você tem a oportunidade de ser despertado em sua mente, seu coração, a fé em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem, e vem pelo ouvir, não historinhas, não contos, mas ouvir a palavra do Senhor. Então eu espero que nessa noite a sua fé seja aguçada, a ser depositada, né, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler em duas traduções, para você ter uma ideia do que a gente está querendo falar nessa noite. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A outra tradução, porque vocês são salvos. Preste atenção nisso, hein? Porque vocês são salvos por meio da graça e por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é dado, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, o final aqui das duas traduções é a mesma, mas as palavras que eu li diferentes uma da outra são sinônimas. Na verdade, significam a mesma coisa. E eu quero que você preste atenção. Eu vou falar hoje para vocês sobre uma salvação de graça, pela graça e por fé. Prestou atenção? Eu não estou falando a mesma coisa não. Eu falei de graça, pela graça e por fé. Sabe que eu conheci uma irmã do Rio de Janeiro, em Senador Camará, e foi uma das primeiras vezes que eu fui em Senador Camará, e eu conheci essa irmã, e essa irmã disse assim para mim: irmão, eu preciso conversar com o irmão, porque o irmão Neudes pediu para mim conversar com você. E aquela irmã, antes de se converter, ela era uma mãe de santo. E acontece que aquela irmã era tão preocupada em conseguir um lugar nos céus, que ela um dia comprou um terreno no céu. Eu estou contando isso, mas tem função, tá? Tem razão por estar falando isso. Eu estou falando que a salvação é de graça, pela graça e por fé. E ela comprou um terreno nos céus. Mas antes de começar a me contar que ela tinha comprado um terreno no céu, ela falou: irmão, por favor, não ria, porque essa era a minha situação de miséria. Eu achava que tinha que fazer algo para conseguir um lugar no céu. E sabe de uma coisa? Eu encontrei pessoas charlatãs, e eles me venderam um terreno no céu, e ainda registraram na escritura, num terreno de Bangu. Você conhece Bangu, né? Você sabe que lá é Barra Pesada, né, Dilson? E o cartório de Bangu registrou a escritura dela, que ela comprou um terreno nos céus, e ela me mostrou a escritura. Irmão, sinceramente, eu fiquei perplexo, eu quase babei de tanta incredulidade da minha parte. Como uma pessoa? E ela falou assim: irmão, eu paguei mais caro do que um lote em qualquer lugar aqui em Senador Camará. Imagina a cegueira do pecado que existia no coração dessa mulher. Ela não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz dela. E ela imaginava
que para ela ter um cantinho no céu, seria como aqui na terra, ela tinha que comprar um lugar e de certo mandar tijolinho para lá, né? Você ouviu alguém falando? Manda tijolinho para lá, né? Para fazer. E sabe, meus queridos, e eu fiquei pensando naquela irmã e pensando, meu pai, como é que pode ser? Como é que a nossa mente é tão finita, é tão curtinha? Porque a Bíblia Sagrada nos conta de um sacrifício perfeito, eficaz, que garante-nos morada nos céus, e independente se você achar um charlatão que te venda um terreno lá na glória celestial, e ainda registre no cartório da sua cidade, porque existem os aproveitadores de pessoas que têm fraqueza de pensamento e de fé. Mas sabe, aquela mulher disse, olha irmão, como eu dou graças a Deus, porque o Senhor me buscou, mesmo eu tendo um terreno no céu, sabe, Ele me mostrou que aquilo ali não valia nada, que eu precisava garantir a vida eterna em Cristo, e não com um terreninho lá no céu. E se eu garantisse a vida eterna em Cristo, lá eu podia ficar sossegado, porque ia ter o terreninho lá e com uma mansão para me morar. E o pior foi eu ter que ver aquilo, escutar aquilo e não poder rir. Porque eu sou muito sério, mas, né? Vocês sabem que eu sou muito sério, não é, meu Júlio? Nós somos sérios, né? E imagina só aquela pessoa falando daquele jeito para a gente. E eu fico pensando, meus queridos, como pode ser? O Senhor Jesus Cristo deixou a glória celestial. E olha, nenhum de nós, quando falamos em glória celestial, nenhum de nós podemos explicar como é a glória celestial. Por mais intelectual que você seja, você não pode explicar como é a glória celestial. Você pode falar o que está na Bíblia aqui, mas eu vou te dizer uma coisa, é muito além do que possamos imaginar. Porque a nossa mente é finita, a nossa mente é uma mente curta. Então nós não podemos, é como você querer definir o amor de Deus e explicar o amor de Deus. Não faça isso não, você vai fazer coisa errada. Você pode dizer que Deus é amor, que o amor de Deus é grande e tudo, mas não fica tentando explicar o amor de Deus não. Porque o amor de Deus é inexplicável. E sabe de uma coisa? Quando ele assumiu a cruz, ele assumiu a cruz ali num compromisso com o Pai de provar a cada um de nós o amor de Deus. E qual era o resultado dessa prova do amor de Deus? É que quem cresce nesse amor, quem cresce no sacrifício, seria salvo. Mas quanto fica essa salvação? Você sabia que se a salvação fosse vendida, tinha filas e filas de pessoas querendo obter a salvação, pagar o preço para ser salvo. Você já pensou nisso? Milhões de pessoas queriam ser salvas. Eu não sei quantas pessoas que eu já conversei na minha vida que disseram assim: eu não concordo com a salvação ser de graça. Eu acho que eu teria que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Tá, mas você não merece a salvação. Esse é o problema. Você não merece. Ninguém merece, nenhum de nós merecemos ser salvos. Mas a graça do Senhor foi derramada porque jamais nós conseguiríamos pagar os nossos pecados. E o preço que Cristo pagou foi altíssimo. Quer que eu te fale o preço que Cristo pagou? A palavra de Deus nos diz que uma alma, uma só, nós somos hoje vivos no mundo inteiro mais de 8 bilhões e 73 milhões de pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Que o valor de cada pessoa é maior do que o mundo inteiro.
Quando João Batista viu o Senhor Jesus Cristo, ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, acaba, bane o pecado do mundo. Os cordeiros, nos sacrifícios, que eram feitos, para ter algum resultado dos sacrifícios, eles tinham que ser imolados. E o Senhor foi imolado por mim e por você. Imolado, morto. E o Senhor, quando ele foi pregado ali na cruz, e nós ouvimos hoje cedo com tanta maestria a quantidade de tempo que ele ficou ali, das 9 às 3 da tarde, e o sofrimento que foi, e ele já vinha sofrendo há quanto tempo por nós, mas às vezes nós não prestamos atenção nisso. Aí até chegar ao ponto de morrer, e ele doou a sua vida. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi uma entrega de amor voluntária, uma prova de amor de Deus para as nossas vidas. E quanto custou isso? Porque tem gente vendendo a salvação. E hoje você ouviu o Alberto falando aqui das tapiações que tem, das coisas erradas que tem. E quanto custou isso para nós, aquele que crê? 0,800, Quando é 0,800 não paga nada, Para nós não custou nada. Mas imagine você, eu quero levar você a pensar o quanto custou para o Senhor Jesus Cristo ser abandonado pelo Pai, desamparado pelo Pai. Nosso irmão Adilson hoje falou na reunião aqui de manhã, citou Salmo 22, citou também o Novo Testamento, que ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina o que é para o Senhor sozinho, receber todo o nosso pecado sobre si. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não poderia ajudá-lo, porque Ele era o Cordeiro que iria retirar o pecado daquele que cresce. E eu fico imaginando o Senhor lá na cruz, e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E nós cantamos, acho que foi agora na hora da ceia, ele foi desamparado para nos amparar. E você já parou para pensar quanto custa isso? Quanto custou o sangue precioso de Cristo, a vida preciosa de Cristo? Por você, por mim. Que valor? Você pode dar algum valor nisso? Você tem capacidade mental para valorizar isso daí? E sabe de uma coisa? Sem esse sacrifício, jamais seríamos salvos. Sem a credibilidade no caminho e a verdade e a vida, como nós falamos ontem, jamais alguém chega até a glória celestial. E não é que quem crê em Cristo como o caminho, a verdade e a vida vai ao Pai. Não, tem que passar por Cristo. E Ele então faz um sacrifício completo e para nós gratuito. Então, se você acha que a sua salvação, que você crê na salvação, no sacrifício de Cristo e crer em Cristo é muito barato, para pensar quanto os seus pecados machucaram, feriram o coração de Deus, e quanto os seus pecados fizeram sofrer o Senhor Jesus Cristo, e coloca valor nisso. E como você não podia pagar esse valor, como eu não posso pagar esse valor, então o Senhor nos ofereceu essa salvação gratuitamente, porque se fosse para pagarmos, todos nós seríamos condenados ao inferno, porque jamais poderíamos pagar uma salvação tão preciosa. Como eu disse, eu tenho certeza que se fosse cobrado, você ia fazer de tudo, juntar todos os seus centavos e fazer todos os esforços para ver se você conseguiria acessar. Mas como é de graça, muitos rejeitam. E sabe de uma coisa?
Eu fico pensando que as pessoas às vezes não querem nem ser protegidas pelo Senhor, porque quando nós cremos no Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos protegidos por Ele. E Ele está conosco todos os dias até o fim. Mas tem pessoas que se acham autônomas e não levam a sério essas coisas. Então veja bem, imagine comigo, novamente eu vou falar isso para você, quanto custou para o Senhor Deus e quanto custou para o Senhor Jesus Cristo a sua salvação. O sacrifício que Cristo fez, somente o Senhor Jesus Cristo foi achado apto, você ouviu isso hoje cedo, foi achado apto para fazer esse sacrifício. Ele era o único, sem pecado, e ele transformou-se em homem, mas não pecou, não conheceu o pecado, e por isso ele satisfez toda a justiça do Pai, todas as exigências do Pai, porque ele cumpriu à risca tudo aquilo que o Senhor precisava para que fôssemos libertos desse maldito pecado. Pecado que entrou lá no Éden. Quer você creia, quer não. O pecado entrou lá no Éden. E aí então, ele lastrou sobre a vida de todas as pessoas. Uma vez pregando numa reunião de jovens, e eu usei aquele texto: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus. Aí tinha um menino lá que ele tinha 1,98 m, e eu tampinha desse jeito, né, bem baixinho, e ele chegou assim e falou assim, aí ele olhou para baixo e eu olhei para cima, né? Ele falou assim: quero conversar com você. Vamos conversar. Ele falou assim: eu não concordo com o que você falou. Eu sou criado num lar cristão e não concordo com o que você falou. Eu não pequei. Pecou agora. Ele o quê? Pecou agora. A Bíblia diz que aquele que fala que não é mentiroso acabou de mentir. Pecou. Porque todos nós temos o pecado impregnado em nossa vida, em nosso ser, em nossa mente. Ele: mas eu não concordo com você, que todos pecaram. Eu não pequei. Eu vivo uma vida, eu sou um crente fiel, e não sei o que. E eu disse: tá, mas então se você fosse um crente fiel, é que você teria que ter na sua mente que você é um pecador. Você foi redimido, você foi comprado, mas você é pecador. E na sua vida, no seu interior, ainda tem aquela sementinha da corrupção. Eu falei: meu querido, quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que todos pecaram, porque só tinha os dois no mundo. Então todos pecaram. E agora, destituídos, precisam, carecem, foram expulsos do paraíso. E aquele pecado lastrou pela vida das pessoas, dos seus descendentes. E nós somos descendentes de Adão. Mas sabe, as pessoas são assim, elas se acham tentando justificar diante de Deus que são boazinhas. Lembra-se daquele homem que chegou para o Senhor e disse: bom mestre, mas que camaradinha bacana, né? Hã? Isso, jovem rico. Eu estou falando assim, aquele homem para a gente, né, botar a cabeça para funcionar. Mas aquele homem chegou para o Senhor e disse assim: bom mestre, e de fazer para dar a vida eterna? Sabe que ele era considerado bom? Apenas Deus. E o Senhor deu essa resposta para ele. Quer dizer que você estava chamando de bom mestre, ele estava concordando que o Senhor era Deus. Concorda? Mas o que farei para dar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Você sabe, você conhece a lei. Guarda os mandamentos. E se você guardar os mandamentos, você vai ser salvo. Meus queridos, ninguém foi salvo guardando os mandamentos. Sabe por quê? Porque para guardar os mandamentos, teria que ter um esforço próprio. Não matarás, não. E quem é que dá conta de fazer isso? E o Senhor disse para ele: então guarde os mandamentos, você vai ser salvo. Mas isso eu faço desde a minha meninice. Não, então
beleza, tá bom. Né? Ele não falou beleza, né? Mas na nossa linguagem aqui, então beleza. Vai, o senhor sabia que ele era ricão. Vai, vende o que tens e dá aos pobres. E vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Você acha que o senhor queria que ele vendesse tudo e ficasse pobre para ajudar os outros lá? Não, o senhor não queria isso não. Eu tenho convicção absoluta que não. Mas o senhor queria saber se ele guardava a lei mesmo, porque na lei estava escrito lá: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então pega o seu dinheiro, Adonias, dá para os pobres tudo e vem e segue. Eu quero, ó, vou embora. Eu não quero saber de Cristo não. E sabe de uma coisa? Está cheio de gente assim, virando as costas para o Senhor, porque a salvação é de graça e a pessoa acha que ele tem que comprar a salvação fazendo caridade, ele tem que ser bom, ele tem que ser isso e aquilo, e olha, você vai ser condenado, e eu sou obrigado a falar isso, porque Deus quer que você dependa do Senhor Jesus Cristo para ser salvo, e é gratuito esse processo, mas a salvação também é de graça. É pela graça, perdão. É de graça, né, que eu falei já antes, e agora é pela graça. E agora aqui, a primeira graça que eu estava falando é sem valor algum, sem custo algum, não é sem valor algum, sem custo algum. Você não tem que pagar nada por ela. Mas essa segunda graça aqui que eu estou falando, que a salvação é pela graça, eu estou falando de uma coisa que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Alguém sabe o que significa graça? Favor e merecido. Favor e merecido. Favor e merecido é o quê? É algo que eu não mereço e que jamais eu vou conseguir fazer algo para merecer. Jamais. Jamais. Mesmo que você se achar, jamais você vai fazer algo para merecer a graça do Senhor. Algo que não merecemos. Então ela é um presente de Deus, é uma dádiva, Ele nos dá essa graça. E nós ouvimos bem uma explicação do nosso irmão Adilson aqui na ceia do Senhor. E eu posso entender biblicamente falando que Ele é a graça, o Senhor Jesus Cristo é a graça derramada na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Não merecíamos aquele sacrifício, mas Ele fez tudo certinho. O Senhor Jesus Cristo é a graça que nós tanto necessitamos. Então a salvação é pela graça. E sabendo que a graça é um favor imerecido, então nós deveríamos valorizar a nossa salvação de maneira extrema. Porque mesmo não merecendo, o Senhor nos presenteou com a sua graça, e em resposta à graça do Senhor, a credibilidade na graça do Senhor, Ele ainda nos deu a vida eterna. Olha que coisa impressionante, né? Eu me lembro, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que aconteceu comigo, e eu fiquei muito envergonhado naquele dia. Em janeiro agora, eu fiz 40 anos de casado com a minha querida esposa. Falando nisso, falei com ela hoje à tarde, e ela mandou um abraço apertado para todos os irmãos, né? E eu falei que estava um monte de gente de fora aqui, eu não lembrava os nomes do lugar. Por exemplo, Zé Maria, eu não sei porque que sempre eu confundo a Pucarana com o Muarama, eu não sei se soa igual na minha cabeça aqui, mas aí eu falei para ela, ó, tinha de vários lugares lá, e depois eu vou ter até que anotar para falar para ela. Então ela falou, olha, a Laís também está mandando um abração e tal, e o Elbin já perguntou, o Elbin é meu genro, né? Eu não mereço, mas ele é meu genro, né? Não, é gente boa para chuchu. E perguntou também se estava tudo bem e tal, ele é muito preocupado com as viagens que eu faço, né? Eu não sei se você está querendo que eu morra para pegar a herança ou o que é, mas não, é brincadeira, é gente boa. Mas ele mandou um abraço para vocês também e tudo. Mas, um determinado dia lá, nós estávamos conversando sobre essa graça e alguém disse assim para mim: será que é verdade isso?
Porque o diabo coloca dúvida na cabeça das pessoas. Né? Será que é verdade isso? Que a graça é um presente que nós não merecemos? Eu falei, não, é fácil você saber quais são as suas qualidades. E ele, não, mas peraí, vamos elogiar aqui. Quais são as suas qualidades? Porque você tem que saber as suas qualidades. Aquele jovem falou, nossa, eu guardo isso aí desde a minha mocidade. Nossa, eu sou bonzinho, eu sou maravilhoso e tal. Quais são as suas qualidades? Eu não tenho qualidade, não. Eu falei, então acabou. A graça é isso aí. Você não tem qualidade, mas o Senhor te alcançou. O Senhor te alcançou. Não, mas eu não sou crente em Cristo. Ah, então Ele quer te alcançar. Mas você não está querendo a graça na sua vida. E sabe, meus queridos, como é triste alguém partir para a eternidade. Nós ouvimos hoje aqui, todos nós vamos ter que enfrentar a eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Mas é eterno. A salvação eterna. É a graça, é o presente. E dá vida eterna para nós. E condenação eterna. Não tem fim. Não acaba não. Eterno. Então, veja bem. Aí, simplesmente a misericórdia de Deus é dada a todo aquele que crê, sem reservas, no sacrifício vicário de Cristo. É um presente, é uma dádiva. E será que nós temos levado isso a sério? Olha o que diz Romanos 5, 20 e 21. Lá diz algo interessante, diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. A lei mostra-nos quanto somos errados. Mas onde o pecado abundou, onde o pecado tomou conta, né, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna e por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já parou para pensar como o mundo está esquisito? Você já pensou, parou para pensar que o mundo está virado de perna para cima? Você já parou para pensar que não existe moralidade mais? Que não existe respeito? Sabe, há um tempo atrás eu fui em São Paulo e eu e o irmão pegamos o metrô para ir até o destino onde a gente ia. E eu me lembro quando eu era jovem, quando começou o metrô em São Paulo, você chegava ou nos ônibus ou no metrô, você chegava lá e quando tinha uma pessoa idosa ou alguém deficiente, um cego, alguém com uma muleta lá e tal, ou uma, como é que chama aquele outro negócio? Bengala? Alguém com uma bengala, né? E eles, já logo um jovenzinho lá, levantava-se do lugar e deixava aquela pessoa sentada. Hoje, vai lá para você ver. O camarada, olha, dá licença, eu vou fazer assim para vocês entenderem, tá? Hoje o camarada, várias vezes, ele senta lá no banco do metrô, ele vira o boné dele assim com a aba para frente, estica o pé e dorme no banco de idoso ou dos deficientes. E se alguém der uma encostadinha nele assim, fala, pô, companheiro, sente lugar para ele aqui. Nossa, a coisa fica feia. Percebe? O mundo está de perna para cima. Não tem mais nada, não tem respeito, não tem nada. Sabe, quando a gente estudava aí, os mais velhos aqui, sabe? Quando o professor entrava na sala de aula, entrava uma autoridade. Não era assim, irmão Zé Carlos? Autoridade. A gente te respeitava. Mas hoje em dia, o professor entra na sala de aula, se brincar, ele sai morto da sala de aula. Ninguém respeita. Ninguém quer saber de nada, não. Sabe, então nós estamos vivendo num mundo onde essa graça misericordiosa do Senhor, abundante, onde está superabundando o pecado, como é necessário para as nossas vidas a graça do Senhor.
E Ele está derramando essa graça. Mas, às vezes, nós estamos virando as costas para ela. A graça do Senhor é sempre abundante. É maior do que o pecado. É maior do que a nossa necessidade. A graça de Deus é tudo quanto nós necessitamos. Porém, a salvação, então, eu disse que era de graça, pela graça e pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas ele não deu presente na graça? Olha por aí então, né? Heloísa, de graça, presente. Precisa de mais alguma coisa? Precisa. Precisa, sabe por quê? O Senhor fez tudo o que tinha que fazer pela nossa vida. E Ele quer simplesmente um reconhecimento. E esse reconhecimento vem através da sua fé. Quando você coloca a sua fé, a sua confiança, a sua credibilidade no sacrifício perfeito de Cristo e clama por misericórdia, Ele te atende. A sua fé, a sua confiança nele. Fé é convicção, é confiança, é esperança, é certeza. E quando você coloca, deposita a sua fé nele, aí você encontra a graça de Deus sendo derramada. Então a Bíblia diz, pela graça e pela fé, você é salvo. Você encontra as duas coisas. Gratuitamente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuitamente, você encontra a graça perfeita de Cristo através da sua fé depositada no sacrifício de Cristo. Depositada na pessoa de Cristo. Você é salvo? Eu estou falando igual mineiro aqui, né? Parece até que sou mineiro. Você é salvo, né? Você é salvo. Você fala bonito também, né? Você é salvo. Sabe, se você for chamado essa noite, seu nome for suado essa noite, ó, opa, ué, quem está me chamando? Hã? É só? Como é que você vai estar? Você ouviu, se você esteve aqui hoje cedo, você ouviu o irmão Alberto falando de 5 virgens e 10 virgens, todas parecidas, mas só 5 estavam preparadas para encontrar com o noivo. Amós fala uma palavra interessante para Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Será que nós estamos preocupados com o nosso encontro com Deus? Tem pessoas vivendo por aí nem pensando que Deus existe. Quanto mais que estão preocupados com isso. Eles não querem nem saber. Eles se acham. Mas sabe, vai chegar um momento que não vai ter mais jeito. Porque a sua decisão, a sua escolha tem que ser feita antes da morte. Não pode ser depois da morte. É antes da morte. Mas será que Deus é amor? Deus é amor, sim. Eu concordo com você. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, sim. Eu concordo com você. Ele não manda ninguém para o inferno. Então, se ele não manda ninguém para o inferno, não vai mandar a mim. Não, ele não manda você para o inferno. É você que escolhe ir. Aqueles que ouviram eu falar do que estava em fase terminal de AIDS lá, e que ele dizia, eu quero ir para o inferno e com a minha AIDS. Percebe isso? É uma escolha. O pecado pode estar superabundando em sua vida, mas você tem a oportunidade nessa noite de dizer, eu não quero pecado na minha vida, eu quero a vida com Deus, eu quero ser fiel a Deus, eu quero me colocar nas mãos do Senhor, eu quero ter a minha mente governada pelo Senhor, porque a mente do mundo, a Bíblia diz, está no maligno. Sabe o que é isso? O diabo que está comandando a mente das pessoas pelo mundo afora. Por isso tanta violência, por isso tanta tristeza, tanta crueldade. Por isso.
Mas o Senhor ainda está oferecendo de graça a vida eterna. E eu não sei como é que você tem recepcionado essa palavra hoje, mas eu tinha uma vontade tremenda que você saísse daqui dizendo: Senhor, eu posso morrer hoje, mas eu vou estar com o Senhor. Eu vou estar com o Senhor, porque pela fé eu alcancei a graça do Senhor e gratuitamente, não tive que pagar nada, não tive que fazer como é que fala? Escritura lá no escritório de Bangu, nada disso, Senhor. Foi pela fé, pela graça do Senhor e gratuitamente que eu recebi a salvação na noite de hoje. E sabe, com certeza vai haver festa no céu, alegria no céu, porque você está se arrependendo, ou melhor, você está reconhecendo que é pecador e que precisa ser salvo nos fortes braços do terno Salvador. Pense nisso. Mas eu preciso fazer. Sabe, o meu sogro achava que para ser salvo, né? O Alberto conheceu meu sogro, ele achava que para ser salvo, ele tinha que ser honesto, ele tinha que ser temente a Deus. Opa! Temente a Deus, né? Ele tinha que ser cumpridor dos deveres dele, ele tinha que ser um bom marido, um bom pai. Tá? Então, ele achava, por exemplo, que se ele fizesse algum bem para alguém que estava lá morrendo e não sei o que, e ele acudisse e pagasse, opa, mandei tijolinhos para a glória. E não é assim. E não é assim. Tem um hino no nosso sinal que diz: o chorar não salva, lágrimas não salvam, ações não salvam. Eu moro numa cidade que vocês conhecem, vocês sabem, Uberaba, eu acho que era um berço da caridade, né? Mas sabe qual é a caridade que as pessoas faziam? E eu sempre dei risada nesse negócio. O camarada está lá no semáforo, né? Como é que vocês falam aqui? Semáforo, sinal, farol, como é que é? Porque cada lugar tem um nome diferente, né? Dá um apelido diferente para aquele negócio. Aquele trem verde com vermelho e amarelo, né? Que está as luzinhas lá. Então o camarada, para se mostrar, ele faz questão de para no semáforo, ele olha se tem alguém do lado. Aí tem um camarada pedindo dinheiro, ele vai lá, tira uma nota de 20 reais, dá mostra assim, entrega para o camarada. Pronto, ganhou um tijolinho no céu. É assim? Não. Sabe o que ele está fazendo? Caridade significa amor. Sabe qual é o amor que ele está mostrando para aquela pessoa? Vai lá comprar droga para você, vai lá comprar cachaça para você, porque é disso que eles vivem. Está matando a pessoa achando que está fazendo bem para ela. Oh, meus queridos, como as pessoas entendem as coisas erradas. Ser bonzinho não resolve nada para ninguém. Você pode ser bonzinho como for, mas você é pecador. E o pecado precisa ser banido da sua vida. E a única forma do pecado ser banido na sua vida é pela fé, pela graça e de graça. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu no Calvário para tirar o pecado da humanidade. Pense nisso. Sabe, a minha oração é que quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você não consiga dormir e roncar como eu ronquei ali na cabeça do Deus, essa noite, que você não consiga roncar enquanto você não fizer um concerto de vida com o Senhor. É muito sério isso que eu estou falando. A arca de Noé demorou um tempo muito grande para ser construída. Durante esse tempo, Noé pregava um dilúvio, uma chuva violenta, e acontece que nunca tinha chovido. O que acontecia era que o mormaço, o orvalho regava a terra e nunca tinha chovido. Mas agora esse homem está ficando doido, né? Ele está anunciando uma chuva que vai ter. E sabe, quando foram colocados
aquelas pessoas, 8 pessoas ali naquela arca, e foram colocados os animais, alguém veio e fechou a porta. Quem foi que fechou a porta? Noé? As pessoas devem ter gritado do socorro, mas Noé disse: opa, não fui eu que fechei a porta, eu não tenho as chaves, eu não sei nem como é que é a tranca desse trem aqui. Ah, não era trem, era arca? Eu não sei como é que é a tranca desse negócio, não fui eu que tranquei. E as pessoas pereceram, porque o tempo da oportunidade passou. E sabe, hoje é o tempo da oportunidade, hoje é o dia da salvação, e vai chegar o momento em que você vai correr atrás e a porta da graça se fechou. Todos são unânimes em dizer que não falta mais nada para o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Se você morrer, ou se você passar pelo arrebatamento, para onde você vai? Pensa nisso nessa noite. Isso é muito sério. Não fica com raiva de mim, não. Tá? Não fica com raiva, não. Eu estou falando isso porque eu te amo em Cristo Jesus. E o Senhor te ama também. Ele ama tanto que Ele deu a vida dele por você. Então pensa nisso. Bem, dá tempo ainda de cantar um hino ainda? Dá tempo? Então, meu jovem, dirija-se ao violão. Que isso, hein? Coisa bonita.